Mas a gente tem enfrentado algumas guerras espirituais. Quem aqui percebeu que desde o começo do ano o clima está meio pesado, né? No mundo espiritual parece que as coisas estão meio que estagnadas. E graças ao bom Deus, a nossa igreja, os líderes têm percebido isso. Nós tivemos momentos segunda-feira, tivemos sexta-feira passada, a vigília foi algo assim, eu creio que foi um start para as nossas vidas, para a gente mudar esse parâmetro. E quando foi segunda-feira, tivemos ali com os homens. Quando foi quinta-feira aqui, um momento de oração. E sexta-feira nós tivemos ali com os líderes. Para você que não sabe, nós nos reunimos como os líderes, não só para falar da igreja, mas para orar também. E foi um momento assim muito especial. Eu vi vários líderes assim chorando, sendo quebrantado, né? Até dó de quem não foi, porque você perdeu. Foi ou não foi, irmãos, para quem participou? Teve uma irmã que falou assim: pastor, a próxima vez o senhor avisa para a gente trazer uma toalhinha, porque assim, esses momentos são de muito quebrantamento. E foi muito importante para a igreja, porque o que Jesus faz, irmãos? Jesus prepara aqueles homens para que a igreja avance. E eu queria desafiar você a abrir um leque aqui para você que não faz parte desse grupo, que você possa fazer a escola de discípulos e se tornar também líder conosco e nos ajudar nessa grande obra. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Amém? Mas vamos lá, amados, a nossa vida, ela é feita de duas coisas: construção e desconstrução. Ou você tem que construir algo na vida, mas muitas das vezes também você vai ter que desconstruir muitas coisas. Vamos supor, quando eu aceitei a Jesus, eu tive que construir um relacionamento com Cristo, mas eu tive que desconstruir algo que era do velho homem. Você que aceitou a Cristo, você aprenda isso. Você vai construir um momento de intimidade com Deus, relacionamento, ganhar almas, mas você vai desconstruir algo que fazia parte da sua velha criatura. A diferença é, amados, sobre a construção e a desconstrução, é aonde nós estamos construindo e aonde nós estamos desconstruindo. Esse texto eu não li todo, mas ele vai falar do homem insensato, um homem imprudente que constrói a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem os ventos fortes, sopra forte. E o que acontece com essa casa? Peraí, gente, vamos lá. E o que acontece com essa casa? Ela cai. Mas vai dizer o texto que havia um homem prudente, sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem o mesmo vento, as mesmas tempestades, as mesmas lutas, essa casa não cai. E aí está a diferença, aonde você está construindo a sua vida, aonde você está desconstruindo a sua vida. Você precisa fazer essa avaliação, se você quer ter algo novo na sua vida, se você quer passar pelas temperanças da vida. E é tão interessante que eu gosto muito de ilustrar isso. Às vezes, muitas igrejas e muitos lugares, muitos pastores, não falo o nome, mas tem pregado que se você aceitar Jesus, a partir de hoje não vai ter mais lutas. Se você aceitar Jesus, a sua vida agora vai ser um mar de maravilha, e não é verdade. A Bíblia diz do texto que a mesma casa do crente, a mesma casa do incrédulo, passa a mesma tempestade, passa o mesmo vento forte, passa as mesmas lutas. A diferença é quando nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo. Nós não caímos, nós continuamos avançando para a honra e glória do Senhor, irmãos. Porque se você estiver na presença do Senhor ou não, você vai passar por luta do mesmo jeito. A diferença é quem vai te ajudar. Eu sempre costumo dizer, irmão, sabe quando a gente sabe diferenciar um cristão de um incrédulo? Não é quando ele está na igreja, é quando ele passa pelos momentos difíceis. Porque todos nós passamos. Você pode ser velho, novo, branco, preto, gordo, magro, o que for. Todos nós passamos. Amados, uma das coisas que eu estou aprendendo nessa vida: não tem como passar pela vida sem sentir dor. Não tem como passar pela vida sem passar por prova. Não tem como passar pela vida sem se frustrar. Não tem como passar pela vida sem se decepcionar. A diferença é como nós vamos reagir a essas situações. Tem alguém que está entendendo aqui essa manhã? Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Amados, eu tenho uma das coisas que eu tenho mexido muito é com construção. E agora nós vamos mexer mais uma vez. Uma coisa, irmãos, é construir uma kitnet. Tem aqui alguns irmãos mais experientes. Construir um cômodo é muito fácil, irmãos. Você não precisa de sapata, você não precisa de fundação, você não precisa de estaca, você não precisa de coluna. Você só levanta ali de qualquer jeito e pronto. Construir uma kitnet é muito fácil, mas construir um prédio não. A minha pergunta para você: em
enquanto você estiver aqui nessa terra e Jesus não voltar para você ou não voltar para nós, o que você está construindo? Irmãos, eu não sei vocês, eu quero construir prédio grande. Eu quero coisas grandes para a minha vida, porque eu sirvo um Deus grande. Deus dono do ouro e da prata. Deus dono da felicidade, Deus que é o dono do amor, Deus que é o dono de todas as coisas. Muitas das vezes nós nos limitamos, achamos porque somos crentes, temos que ser humildes, nós não podemos ser felizes, nós não podemos construir coisas grandes, nós não podemos ser empresários, nós não podemos ser prósperos, nós não podemos ser felizes. Pelo contrário, a Bíblia diz, irmãos, que Deus é o dono de todas as coisas. Então se eu sou filho do dono, eu posso sonhar com coisas grandes, eu posso projetar coisas grandes. A diferença, e a minha pergunta para nós essa manhã é: o que você está construindo? Você está se limitando a construir só uma kitnet? Não tem problema, fique com a sua kitnet. E eu quero construir algo grande. Alguns irmãos falaram para nós que quando nós fizemos, obrigado, amado, Deus abençoe, nós fizemos o projeto, vocês são doidos. Mas uma igreja desse tamanho, vocês vão construir? Sim, é para o Senhor, é para vidas que vão chegar. Se eu não pensar grande, como que Deus vai mandar muitas almas neste lugar, irmãos? Se nós não pensarmos grande, se nós não nos prepararmos, a gente vai viver na mesquinha, sabe, a vida toda. Vai viver com pouco. E eu não estou falando assim de uma teologia de prosperidade. Eu estou falando que nós servimos um Deus da prosperidade. Então a minha palavra para você hoje: comece a construir, sabe, coisa grande. Mas aí eu vou te dizer uma coisa: dá trabalho. Não é fácil. Vou te falar, nós vamos passar algum tempo ali construindo e você não vai ver um bloco subir. Porque a gente primeiro, quando está construindo algo grande, a gente constrói para baixo. É forte o que eu vou te falar. Construir um edifício é diferente, irmãos. Porque não é o que vai em cima, é o que vai embaixo. Eu não sei se você está entendendo essa manhã aqui. Você já começou a fazer uma avaliação? O que você está construindo embaixo? Se hoje passar um vento forte, se passar aí uma tempestade, se passar em momentos difíceis, o que está embaixo de você? Amados, muitas das vezes as pessoas não vão ver nada acontecendo na sua vida. As pessoas não vão ver nada florescendo, porque você está construindo para baixo. Para baixo ninguém vê, irmãos. E é tão interessante que eu tenho aprendido algumas coisas e fazendo alicerces. Tem lugares que você vai cavar, vai pegar lá, esqueci o nome do trem lá, e é fácil, você cava, vai rapidinho, irmão. Mas tem lugar que você começa a achar pedra, tem lugar que você acha rocha. Quem já fez alicerce de casa aí sabe que não é fácil. Cavar poço não é fácil. Mas irmãos, o que eu quero dizer, o melhor é quando vem a água. O melhor é quando você começa a cavar o poço e vem a água. O melhor é quando você começa a cavar a estrutura da tua casa e daqui a pouco os blocos começam a subir e você começa a ver como é bom sofrer, suar, dar calo na mão. E na nossa vida espiritual não é diferente. Amados, eu não sei como que está a sua vida aqui essa manhã, mas a minha palavra para você é: comece a construir a sua vida sobre a rocha. Pare de construir sobre a areia, porque vai vir os ventos fortes e você vai cair. Mas se você estiver na rocha, que é Jesus, pode vir o que for, o diabo pode se levantar, o inimigo, as pessoas, a inveja, o que for, nós vamos prevalecer, porque o Senhor é por nós. Amados, a mesma coisa é relacionamento com pessoas. Construir relacionamento com pessoas não pode ser, sabe, por superficial. Precisa a mesma coisa. Por isso que eu amo a nossa igreja, porque nós construímos relacionamentos verdadeiros. E o que é relacionamento verdadeiro, pastor? É eu olhar para o irmão e falar assim: você é perfeito, você, sabe, você é um amor. Não, é eu conhecer os defeitos dele e aprender a lidar com os defeitos dele. Ele conhecer os meus defeitos e aprender a lidar com os meus defeitos. Porque as qualidades é muito bom, é muito fácil, irmãos. Sabe por que muitas pessoas, elas vivem sozinhas? Porque quando começaram a construir relacionamentos, ao mostrar, ao aprofundar, ao fazer o alicerce, muitas pessoas começam a nos confrontar. E aí, se você não tiver coragem, você não deixa. Você se tranca. E aí eu conheço pessoas que são maravilhosas sozinhas, mas quando estão perto de pessoas, parece porco-espinho, só afasta. Gente, eu tenho pessoas no ministério, não estão mais conosco hoje, quando nós fomos para a visão que o Senhor tinha nos chamado, que não aguentaram.
Eram pessoas que só queriam vir para o culto e ir embora. Não tem problema. Mas Deus não nos chamou só para isso. E isso tem a ver com alicerce também, gente. Irmãos, eu quero levar a amizade para a vida toda. Eu quero levar os irmãos em Cristo para a vida toda. Até Jesus voltar para mim, para os irmãos. Eu não sei se vocês percebem. Quando nós morremos, nós não vamos levar nada daqui. E eu quero chegar naquele grande dia lá. Chegar, irmão, nós estamos aqui. E um pular com o outro. E glorificar. Nem isso, irmãos. Amados, feche os seus olhos rapidinho. E tenta imaginar agora debaixo dos seus pés. O que tem? Areia ou rocha? É Jesus ou é o mundo? É a luz ou é as trevas? Se você passar por um vento forte hoje, sua família passar por um vento forte, o que está te sustentando debaixo dos seus pés? Olha para mim. Precisamos fazer essa avaliação todos os dias, amados. E agora eu vou começar a falar aqui de algumas pessoas da Bíblia que realmente construíram suas vidas sobre a rocha. Passaram por tempestades, por lutas, passaram por tudo, mas conseguiram vencer, porque estavam edificados sobre a rocha. Estavam alicerçados na rocha verdadeira, que é o Senhor. Tem uma pessoa, eu não quero que você leia texto, Noé. Não sei se eu coloquei aqui. Eita, já foi tudo isso. Tem que acompanhar eu aqui, me ajudar. Amados, Noé ouviu a voz de Deus. Constrói para mim uma arca, nunca havia chovido. Amados, imaginem, tenta imaginar hoje, irmão. Algo que nunca aconteceu, Deus te pedisse hoje para fazer algo que nunca aconteceu, que nunca ninguém fez. Será que você teria coragem, teria fé de falar assim: Senhor, eu não sei como que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer porque o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Sabe, amados, Deus mandou e esse homem, ele obedeceu. E eu fico imaginando, todas as vezes que eu ministro sobre Noé, eu fico imaginando, cada das vezes que ele está lá com a sua família, batendo o prego, e sabe, levantando ali algo, eu fico imaginando as pessoas passando por ele, falando: esse homem é doido. O que ele está fazendo? Uma arca, porque vai chover, mas nunca choveu. O que é chuva? E amados, muitas das vezes nós, para construirmos algo para o Senhor grande, nós vamos ter que fazer coisas que pessoas nunca fizeram. Nós vamos ter que se posicionar de uma forma que ninguém nunca se posicionou. Eu quero dizer algo para você. Independente do que as pessoas falem lá fora, a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Como eu falei sobre a construção, um monte de gente, às vezes até dentro da igreja, incrédula, não ajuda e ainda quer te minar com palavras negativas. E eu, irmãos, eu estou fazendo uma coisa, eu estou ouvindo a voz de Deus, porque aquilo lá não é meu, aquilo lá é para o Senhor. E graças a Deus tem homens e mulheres de Deus neste ministério que também entenderam isso, que aquilo lá é para o Senhor. Então eu quero dizer para você, independente das vozes de fora, sempre ouça a voz e não do teu coração, mas a voz de Deus, porque o coração é enganoso. E aí, amados, eu fico imaginando esse homem passar, 100 anos construindo a arca. 100 anos, tenta imaginar, irmãos, construir uma coisa para Deus 100 anos e nada acontece. Esse é um homem de fé ou não é, irmãos? Amados, e aí vai dizer que quando vem a tempestade, olha só, aquelas pessoas que estavam zombando dele, agora estão do lado de fora gritando, morrendo, e este homem salva ele e a sua família. Amados, vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter que construir coisas que ninguém vai ver, que ninguém vai aplaudir, que ninguém vai, te dar um elogio. E você está construindo para Deus, mas no dia que as coisas apertarem, o Senhor vai ser aquele que vai te honrar. Porque a Bíblia diz, irmãos, os humilhados serão exaltados. E quando fala de humilhados, tá, irmão, não é humilhados pelos homens não, tá? Aprenda isso, que às vezes a gente acha, eu fui humilhado por fulano, Deus não, é os humilhados diante de Deus, as pessoas que se humilham, tá, irmão? Aqueles que se humilham, porque às vezes a gente quer usar esse texto para já dar um charabacana nos outros, né? Que não são crentes, né? A gente já quer usar ele, giraia. Não é isso não, gente, por favor. Vamos lá, Abraão, irmãos. Abraão, irmãos, ele ouviu a voz de Deus. Estava numa terra, no meio dos seus parentes. O Senhor falou assim: sai do meio da tua parentela. Irmão, você tem que ter muita fé para confiar a um pastorzinho como eu.
pequeno, a uma igreja como essa, o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida. Vocês concordam? Às vezes eu fico imaginando, gente, é só Deus para fazer isso, porque a gente é pequeno demais. Mas olha só, este homem, ele ouve, porque ele acreditava que aquela voz era de Deus, irmãos. E ele vai sair do meio da sua parentela, e aí, irmãos, ele tem que abrir mão de muitas coisas. E aí ele começa a ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, e não é à toa que nós falamos dele até hoje. Hoje ele é conhecido como pai de muitas nações, pai de multidões, o pai da fé. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus, acreditou, ele estava alicerçado que aquilo era Deus falando com ele. Jó. Quantos de nós falamos assim, eu queria ter a paciência de Jó? Não é paciência não, irmão, é fé mesmo. O homem era alicerçado em Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem justo, íntegro, se desviava do mal, e o mais rico daquela época. Irmãos, já imaginou? Ser justo já é difícil. Íntegro, junto com a justiça, se desviar do mal, e ser rico. Um homem que, temente a Deus, sacrificava pelos seus filhos, todas as vezes que seus filhos... Irmão, eu fico tentando imaginar. Tenta imaginar na Bíblia aí, Deus só fala de Noé, que era um homem justo, íntegro, e vai falar agora dele. Amados, eu fico imaginando Jó, naquela época. Tenta imaginar, irmãos, ele tinha todo o dinheiro, e às vezes o dinheiro nos corrompe. Esse homem não se corrompia. Ele tinha filhos que talvez podiam pecar, mas ele ia lá e intercedia pelos seus filhos. Ele abençoava a vida das pessoas. Porque se você ler Jó, é maravilhoso. Aqueles amigos ali começam a confrontar que ele fazia tudo isso. Ele cuidava do povo, ele cuidava da sua família, ele cuidava da sua vida espiritual, ele cuidava da sua casa. Amados, era um homem, estava alicerçado em Deus. Estava alicerçado, e aí é tão legal isso, que muitas das vezes, por a gente ser assim, o que acontece? O diabo se levanta. Amados, eu quero dizer algo para você: se o diabo se levantar contra a tua vida, não fique triste, não fique chateado, não se coloque como coitado. Pelo contrário, se ele está se levantando contra a minha vida e a tua vida, é porque ele sabe que tem algo de Deus nas nossas vidas, porque ele não pode atingir Deus, e por isso que muitas das vezes ele tenta atingir nós, para atingir Deus. Mas a Bíblia vai nos garantir que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse homem que era temente a Deus, esse homem que estava alicerçado em Deus, esse homem agora, irmãos, depois de tudo aquilo que ele passa, perde tudo, e começa ali a rasgar o seu corpo com cacos de telha. No final, o Senhor restaura tudo em dobro, e ele vai falar: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Às vezes, amados, nós precisamos, criar um alicerce, e muitas das vezes vamos passar por luta assim, para que a gente possa se aproximar mais de Deus. Outra pessoa, irmãos, Gideão, menor da casa, venceu uma guerra com 300 homens. Irmão, eu fico tentando imaginar. Você tem que ser muito corajoso. Você tem que estar muito alicerçado em Deus. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado. E o Senhor me trouxe aqui a memória, irmãos. Alguns irmãos que estão aqui mais tempo vai lembrar. Alguns anos atrás, alguns irmãos chegaram a falar assim: pastor, fecha. Passou um vento forte aqui, e alguns irmãos falaram assim: não, pastor, para, né? O senhor está sacrificando, o senhor saiu do trabalho, tudo. E o Espírito Santo falou assim: não mandei fechar. Eu não mandei você fechar. E aí a voz vinha, irmãos. E aí eu lembro, irmãos, que Deus... Eu comecei para o monte, e Deus usou um pastor que veio ministrar lá no Jardim dos Ipês. Nós estávamos para fechar lá. Testemunho, irmãos. E esse pastor me levou para o curso do DNA. E lá a ministração foi sobre Gideão. Eu lembro que eu estava com alguns irmãos, só os guerreiros mesmo de fé. Os cultos de quinta era só... Nem Pedro, Tiago e João, acho que só tinha Pedro e Tiago. O João já não estava vindo mais. O João estava meio cansado. Ah não, tinha Maria, né? Maria e Maria Madalena, esqueci esse detalhe. E aí, irmãos, olha só. A ministração lá foi sobre isso. Pega esses que Deus colocou, que Deus tem confiado na sua mão, prepara eles.
E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos falando de projetos futuros, de construir um templo, de vidas sendo alcançadas para Deus. Amados, nós precisamos entender que muitas das vezes aquilo que nós achamos que é morte, para nós é um começo e um recomeço de um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu não sei como que você entrou aqui essa manhã, talvez você tenha passado por lutas grandes, mas eu quero te dizer uma coisa: se a sua vida até agora tem sido alicerçada em Cristo, se prepare que tem algo bom de Deus para a tua vida. Eu estou falando de experiência própria, irmãos. Eu vou falar de Ana, irmãos. Ana, irmãos, adorava a Deus, sabe, tinha os seus sonhos, sabe, orando ali, chega o sacerdote, começa a zombar. Mas Ana era uma mulher de fé, irmãos. Ana era uma mulher que sabia para quem ela estava orando. Eu não sei como que você está orando, mas eu quero te dizer uma coisa: se você estiver orando para o mesmo Deus que eu sirvo, pode ter certeza que no tempo certo Ele vai abrir as portas. No tempo certo Ele vai realizar os teus sonhos. Ele vai realizar aquilo que Ele precisa realizar na tua vida. Só não esmoreça, esteja alicerçada em Deus, em Cristo. E vai dizer, irmãos, que a vida de Ana não é só sobre Samuel. Mais 4 ou 5 filhos, não lembro a quantidade, eu acho que é 5, de Coque. Além de Samuel, uma mulher que até ontem era estéril. Mas porque essa mulher estava alicerçada em Deus. Como eu falei do texto do começo, a diferença não é se nós somos crentes ou não crentes. A diferença é quem está sobre as nossas vidas, em quem nós estamos alicerçados. Neemias, irmãos. Neemias chega lá e vê tudo destruído. Sozinho começa a orar. E começa a ir atrás de alguns homens. E esse homem reúne esses homens e começa a reconstruir o muro. E lá vem Sambalate, Tobias. Sempre vai ter pessoas que vai tentar nos derrubar. Independente se estamos sobre a areia ou sobre a rocha, sempre o diabo vai levantar alguém num período da sua vida. Eu falei para alguns irmãos dessa igreja, amados, graças a Deus, Deus está nos levando para um outro nível. Então eu quero falar para você que está aqui essa manhã, ou você que está assistindo em casa, se prepara, porque também vem, como diz o ditado por aí, provas maiores, chumbo grosso. O diabo não está feliz com a nossa vida e com a nossa igreja, porque a gente está entrando nas casas, a gente está resgatando vidas, a gente está curando pessoas que estavam traumatizadas com a igreja, traumatizadas de relacionamentos. Então tenta imaginar isso no mundo espiritual. Nós estamos causando um reboliço para Deus. Mas lembre-se de uma coisa: tudo é para a honra e glória do Senhor. E por isso que o diabo está furioso. Então se revista, meu irmão. Terças-feiras que nós jejuamos, faça de verdade, até onde você aguentar. Se te puder fazer outro dia como eu, faça outro dia. Não deixe de ler a Bíblia, de jejuar, de orar, de buscar a presença. Paulo, amados, falamos sobre ele a semana passada. Era inimigo, mas quando passou a ser de Cristo, ganhou o mundo pregando, irmãos. E ele mesmo vai falar que Jesus era a rocha eterna, inabalável. Irmãos, eu quero dizer para você: não fique reclamando e murmurando quando vier as tempestades, porque os incrédulos, as pessoas que não conhecem a Cristo, também passam pelas mesmas que você. Não fique reclamando: oh vida, oh morte. Para com isso. Se posicione. Sabe como que a gente ganha as lutas, as guerras, as provas? É de joelhos, é orando, é jejuando, não é reclamando. O povo murmurou. Uma viagem de 11 dias passou a ser 40 anos. Por último, ou penúltimo ainda, Pedro. Irmãos, eu fico imaginando Pedro, um homem que não sabia falar, pescador, mas quando conhece a Cristo, cheio do Espírito Santo, irmãos, alicerçado em Jesus, ele ganha numa primeira pregação, irmãos, quase 3.000 pessoas. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Vamos nos alicerçar, porque Deus quer nos chamar para ganhar essa geração, para ganhar a nossa parentela, a nossa família, os nossos vizinhos. Amados, é lindo chegar numa célula para fazer uma supervisão e ver as pessoas já chegando. E é isso. Talvez você fale assim: pastor, mas está começando a dar problema. Mais pessoas dá problema, mas é problema bom, porque você está resgatando elas das mãos de Satanás. João, irmãos,
Eu fico com inveja da vida de João, irmãos. O único na Bíblia que a Bíblia vai dizer que Jesus conta algumas coisas para João. Porque a Bíblia diz que Jesus fazia o quê? Deitava no colo. Se você pegar lá a tentação do deserto, só tem no Evangelho de João. Só falou para João. Olha só, João ele conhece Jesus na sua essência. Se você pegar o Evangelho, as cartas, é maravilhoso o relacionamento, o conhecimento que ele tinha de Jesus. Só que é tão lindo isso, irmãos, que esse João, que é alicerçado em Deus, é o mesmo que vê o único dos homens que está lá, Jesus sendo crucificado. Os outros, correram todos. Os homens, correram. O mesmo que vê Jesus, sabe, sendo morto numa cruz, é o mesmo que está na ilha de Patmos e o Senhor se revela, aparece para ele. Eu não sei se você está entendendo. Quanto mais alicerçado, quanto mais intimidade, mais revelação. Quanto mais de Jesus, mais nós vamos transmitir Jesus para as pessoas, irmãos. Quem tem sonhos aqui essa manhã? Quem tem projetos ainda? Poxa, pastor, mas já estou de idade. Não existe isso de idade. Eu quero falar para você. Você pode realizar tudo que você quiser, se você estiver alicerçado em Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós construímos a nossa vida sobre a palavra de Deus. Nossos projetos sobre a palavra de Deus. Nossos sonhos sobre a palavra de Deus. O nosso futuro sobre a palavra de Deus. Sobre a rocha, alicerçados em Deus. A Bíblia diz: não há nada impossível que não possa se realizar. Pastor, então como é que eu sei que eu estou construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Vou repetir para você. Quando você passa pelas dificuldades, quando você passa pelo deserto, quando você passa pelo desemprego, quando você passa pela enfermidade, quando você passa pelos levantes, quando você é traído, quando você é decepcionado, quando as pessoas te abandonarem, e você ainda permanece firme, intacto, com arranhões, né? Porque nós não somos de ferro, mas permanecemos de pé, glorificando a Deus, feridos, mas seguindo em frente. É assim que você saberá que está alicerçado em Cristo. Então, quando eu sei, pastor, eu vou te dar algumas opções de quando não estamos alicerçados. Pastor, como que eu sei que eu estou então construindo sobre a areia? Quando eu ainda pratico as mesmas coisas que eu praticava antes. Quando eu ainda era destruído, alicerçado na areia, pecava, não conhecia. Então assim, reveja os teus conceitos. Como que está a sua vida? Você ainda continua praticando as mesmas coisas do velho homem? A minha pergunta é para você: há 2 leões dentro de você. Quem neste momento está vencendo? Isso vai te mostrar se você está alicerçado em Deus ou na areia. Se coloca de pé. Muitas das vezes, irmãos, quando nós olhamos esse texto, a gente acha que Deus vai falar assim: não, a minha casa é maravilhosa. Mas muitas das vezes nós queremos enganar a nós mesmos, irmãos. Estamos sobre a areia e achamos que estamos sobre a rocha. Ministramos a semana passada, irmão. Ser cristão não é só vir à igreja assistir um culto. É ser cristão aonde nós estamos. É ser discípulos de Cristo. É entender que muitas das vezes eu vou ter que abrir mão, gente. Vou ter que abrir mão. Eu não vou falar para você assim que servir nessa igreja vai ser fácil. Não vou falar para você. Porque construir a sua vida sobre a rocha, você vai ter que abrir mão em alguns momentos, mas vai ter outros que você vai ter privilégios. Ah, pastor, então por que as coisas não acontecem na minha vida? É porque nós mudamos o exterior, mas o interior nós ainda não mudamos, amados. Como eu falei, o que mais importa não é o que está fora, numa construção. O que mais importa é aquilo que está escondido, que é o alicerce.
que é a fundação, é o baldrame, é a sapata, é as colunas. Você pode ver que ninguém vê depois que a construção está, sabe, bonita, bela, ninguém vê isso. Mas é aquilo ali que sustenta nos ventos fortes. Você vai ver que as árvores que não caem são aquelas que têm, sabe, raízes profundas. E quando vem os ventos fortes, elas não caem. Ontem eu estava falando sobre isso, irmãos, toma cuidado. Vou te fazer uma pergunta: para que lado que sempre a árvore cai? É para o lado que ela está inclinada, não é isso? Você vai ver que uma árvore que está caindo, geralmente ela está como? Já está inclinada. Então a minha palavra para você: cuidado para onde você está inclinado, porque talvez você possa cair. Amados, nós muitas das vezes nós falamos como crentes, sabe que nem o joio e o trigo, nós vestimos como crente. O pastor está bonito de terno, mas muitas das vezes é só o exterior, e o interior, que é a rocha, que deveria ser o alicerce, ainda está, sabe, sobre a areia. Nós ainda muitas das vezes não fomos transformados, não entregamos totalmente a nossa vida a Cristo, irmãos. E aí o que acontece? Nós colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa nas pessoas, nos meus pastores, nos meus líderes, nos meus familiares, e nunca olhamos para dentro de nós. Irmão, quando alguém está falando assim: eu estou saindo da igreja, na real ele já estava fora faz tempo, porque ele nunca esteve alicerçado ali. Quando alguém está saindo da sua vida, irmãos, preste atenção, é porque alguém já não estava ali há muito tempo, não tinha um relacionamento profundo. Que esse aprendizado da construção, irmãos, que ele possa nos trazer muita lição. Talvez uma casa bela não demonstre realmente que nós estamos alicerçados em Cristo. Os irmãos chegam na minha casa lá, irmão, é uma bagunça, às vezes eu fico até com vergonha, mas eu tenho refletido numa coisa: a minha casa tem sido lugar de oração, lugar de cura, sabe, lugar de compartilhar, de desabafar. Então, irmãos, às vezes a gente vai olhar, talvez pareça bela, mas talvez não esteja agradável. Não estou querendo dizer que você não é para ter uma casa bela, eu estou lá arrumando, tá? Estou arrumando, senão vou apanhar da patroa. Mas o que eu estou querendo dizer, eu não estou dando aqui uma desculpa para continuar estragado, ruim, sem pintura, estou falando isso. Mas estou falando assim: tome cuidado com aquilo que é muito belo. Eu tenho falado para algumas pessoas que querem conhecer o meu ministério aqui, tem um aqui. Por assim, vai lá e conhece primeiro o que tem por dentro. Porque o culto é muito maravilhoso, irmãos. O culto nós vem aqui, né, irmão? Nós celebra, nós louva, nós palavra. Mas o que é feito por trás? Qual que é o alicerce dessa igreja? O que vocês se baseiam? O que vocês fazem? Feche os teus olhos, por favor. Que você essa manhã possa estar alicerçado em Deus para resistir. Que a sua casa possa estar forte, alicerçada na rocha, para que quando vier as chuvas, os ventos fortes sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, sobre a tua parentela, você possa resistir, porque você vai estar alicerçado em Cristo. Que você possa essa manhã, sabe, pastor, eu não estava construindo a minha casa na rocha. Então comece hoje, ainda dá tempo. Comece a construir relacionamentos, sabe, alicerçados em Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa: você querendo ou não, as chuvas fortes vão vir sobre a tua vida. Você estando na igreja, orando, jejuando, fazendo o que for, vai vir sobre a vida das pessoas que não estão na igreja também. A diferença é como eu e você vamos reagir a elas. Jesus nos disse que nós devemos nos parecer com Ele, carregar a nossa cruz. Pai, nessa manhã nós queremos ser edificados sobre a rocha, para ir muito mais além do que nós já estamos, Senhor. Nós queremos passar de nível, sim, não só para cima, mas para baixo também, papai. Que o Senhor venha ser a nossa diferença, que o Senhor venha ser o nosso alicerce, que o Senhor venha ser o nosso pão de cada dia, que o Senhor venha ser a nossa água, que o Senhor venha ser o nosso alimento, que o Senhor venha ser o ar que nós respiramos, Senhor Jesus. Para que quando as pessoas verem a gente passando pela prova, pelos desertos, pelas tempestades da vida, elas venham falar: ali, Jesus está naquele lugar, Jesus mora naquela casa, Jesus mora naquela vida. Eu abençoo cada um que está aqui essa manhã, Deus. Entrego cada um aqui essa manhã, papai, no nome poderoso de Jesus,
para que os nossos testemunhos não sejam dados quando nós realizarmos os nossos sonhos, quando nós conseguimos conquistar coisas, mas os nossos testemunhos sejam dados quando nós passamos por dias difíceis, por provas, e nós possamos não envergonhar o Teu nome, Senhor Jesus. Levante uma igreja, uma geração, Pai amado, que te adora nos dias bons, mas os dias maus também te adoram, que te adoram nos dias da tempestade, mas os dias, Senhor, Pai amado, que passarem por lutas, por ventos fortes, continuemos firmes para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Firmado na rocha e nada me